Aí, turminha, beleza? Hoje nós vamos resolver aí a prova do Enem 2018, promessa é dívida. Então vamos lá, botar aqui na apresentação. Acho que essa forma de gravar é a melhor forma para a gente fazer as questões, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui no Enem 2018, acompanhe tudo direitinho. Vamos ver como é que o Enem costuma cobrar as questões e as tendências dos próximos anos. Então, seguindo aí, essa é a prova amarela do Enem 2018. Eu sempre vou colocar um slide, dar uma explicação rápida e partir para responder as questões. Então vamos embora. Você está vendo aí o fígado, que é a maior glândula do corpo, situado do lado direito, ok, do corpo. Essa primeira questão foi sobre o sistema digestório. Então você está vendo aqui o fígado, é o segundo maior órgão do corpo, só perde para a pele, e no sistema digestório, essencialmente, ele produz a bile, um fluido de cor amarela esverdeada, de sabor amargo, rico em ácidos biliares e pigmentos, como a bilirrubina, a biliverdina, que inclusive dão a coloração das fezes, tá? Qual a importância da bile? Ela fica armazenada e é secretada pela vesícula biliar. A bile emulsiona as gorduras, que isso quer dizer tem ação detergente. Ela transforma um gotão de gordura em várias gotinhas. Isso é uma emulsificação. Faça uma analogia, por exemplo, com uma panela com uma crosta de óleo. Quando você joga o detergente, formam-se várias gotinhas. Uma coisa que você precisa lembrar é que a bile não contém enzimas. Então, não contém enzimas e vai emulsionar as gorduras. Vamos para a questão. Para ser absorvida pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa da digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam uma natureza apolar, lembre-se que a água é polar, lipídio é apolar, e são insolúveis em água. Esses ácidos atuam no processo de modo a hidrolisar os lipídios. Falso. Quem faz isso são enzimas, não tem enzima na bile. Agir como detergente. Exatamente o que eu falei. Então a bile ela age como detergente, facilitando depois a ação das lipases. Tornar os lipídios anfifílicos, isso não tem nada a ver. Anfifílico é quando a substância tem afinidade polar e apolar ao mesmo tempo, não é o caso. Promover secreção de lipases também não. Estimular o trânsito intestinal dos lipídios também não. Lembre-se que o Enem trabalha com teoria de resposta ao item. Então, nem sempre quando você marca uma questão errada, ela está totalmente errada, porque ela é considerada também no somatório das questões. Vamos para a próxima. Corredores ecológicos visam mitigar. O que é mitigar, pessoal? Mitigar é mascarar, esconder, né? Visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas, com o objetivo de proporcionar o deslocamento de animais, a dispersão de sementes e o aumento da cobertura vegetal. São instituídos com base em informações como estudos sobre o deslocamento de espécies, sua área de vida, área necessária para o suprimento de suas necessidades vitais e reprodutivas e a distribuição de suas populações. A gente está falando de corredor ecológico, então há um planejamento quando se quer desmatar uma área para um plantio, por exemplo. Se houver um planejamento com a participação de estudos, né, de ecólogos, essa área pode ser ainda conectada, mantendo a comunicação entre as espécies. Se tiver uma espécie aí ameaçada de extinção, ela poderá ainda se encontrar, se reproduzir e manter a densidade daquela população. Então, a manutenção do corredor ecológico facilita o fluxo gênico, facilita a reprodução dessas espécies. Então, nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva. Por quê? Porque propicia o fluxo gênico. Foi o que eu acabei de falar, a resposta é a letra A. As próximas dizem aí, intensifica o manejo de espécies, não é esse o objetivo, amplia o processo de ocupação humana, nada a ver, aumenta o número de indivíduos nas populações, também não, favorece a formação de ilhas de proteção integral. Essa aí aumenta o número de indivíduos nas populações, você poderia ficar na dúvida, que na verdade ela recupera, né? Não recupera, ela impede que esse fluxo gênico não ocorra, isso não necessariamente vai aumentar o número de indivíduos nas populações. Bom, vamos para a próxima, é uma questão sobre divisão celular.
vai falar sobre os genes supressores de tumor. Então vamos para uma breve revisão sobre o que seria aí o ciclo celular. Então você tem o ciclo celular, que é dividido aí, como vocês estão vendo, em interfase e divisão. A maior parte aí é a interfase, a menor é a divisão. A interfase é dividida em fase G1, fase S e fase G2. Lembre-se que a fase G1 é a fase de crescimento, a fase S é importante, que é a fase que ocorre a replicação do DNA, e a fase G2 é uma fase de segurança, onde a célula vai checar se os eventos estão ocorrendo corretamente. E na divisão nós temos aqui 4 etapas, alguns autores consideram 5, quando consideram a prometáfase. Mas nós temos aqui em vermelho a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Então está aí a fase G1, que dura aproximadamente 9 horas, considerando uma célula com um ciclo de 24 horas. A fase S é que leva mais tempo, 10 horas, G2 4 horas e meia e a divisão apenas 30 minutos. Tá bom? O que é importante nós sabermos? Que existem aí no ciclo celular 3 pontos de checagens. Quais são esses pontos de checagem? Ponto de checagem em G1. O que vai acontecer aí, galera? Proteínas chamadas de proteinoquinases dependentes de ciclina e as ciclinas são proteínas que recebem esse nome porque elas são sintetizadas ciclicamente. Como assim? Elas são produzidas e depois são destruídas. Como elas fazem um ciclo de produção e destruição, são chamadas de ciclinas. Então, o ponto de checagem G1, essas proteínas vão checar se a célula cresceu corretamente, se há energia para continuar o processo. Se tudo ocorrer corretamente, ela segue para a fase S. Se isso não ocorrer corretamente, ela vai para uma fase chamada de G0, que é o gap zero, né, o intervalo zero, para tentar reparar esse problema. Se reparar, ela volta para o ciclo. Não conseguindo reparar, apoptose, morte celular programada. Bom, ali você tem o ponto de checagem G2, que mais uma vez vai checar se a célula cresceu o suficiente para se dividir, se tem energia e se houve algum dano no DNA, já que já passou da fase S da replicação. E por fim temos aí o ponto de checagem da metáfase. Nesse ponto aí a célula checa se os cromossomos estão todos ligados lá na metáfase, seja na mitose ou na meiose, para que possa prosseguir a divisão. Então são 3 pontos de checagem, G1, G2 e da metáfase. Por que eu estou abordando isso? Porque os genes que fazem as proteínas de checagem são chamados de genes supressores de tumor. A célula, se tiver algum problema lá na sua divisão, ela deve induzir ao seu suicídio celular, que é a apoptose. Mas se ocorrer uma mutação nesses genes que fazem as proteínas de checagem, são os genes supressores de tumor, a divisão vai acontecer com defeito. Então, a célula pode não ter crescido o suficiente, pode não ter energia, mas mesmo assim ela vai entrar em divisão. Então, vai continuar o ciclo fazendo células defeituosas, gerando tumores, ou seja, uma proliferação celular desordenada. Se for um tumor maligno, pode resultar em um câncer. Então, vamos para as questões aí. O ciclo celular atua moléculas reguladoras, dentre elas a proteína P53, que é uma proteína daqueles pontos de checagem. A proteína P53 é ativada em resposta a mutações no DNA, evitando a progressão do ciclo até que os danos sejam reparados, ou induzindo a célula à autodestruição, ou seja, apoptose. A ausência dessa proteína poderá favorecer a letra A, redução da síntese de DNA, acelerando o ciclo celular. Não é isso que acontece. Saída imediata do ciclo celular, antecipando a proteção do DNA, também não. Ela entra em G0, em seguida a apoptose. Isso, inclusive, está no texto. Ativação de outras proteínas reguladoras, induzindo a apoptose. Não. Na verdade, se ela está mutada, ela não induz a apoptose, vai gerar um tumor. Manutenção da estabilidade genética, favorecendo a longevidade. Essa é uma questão que não tem nada a ver, né? Então tome cuidado na teoria de resposta ao item, porque essa foge completamente da resposta. E a letra E, se não há essa proteína, ocorre uma proliferação celular exagerada, resultando na formação de um tumor. Então a resposta correta aí é a letra E. Beleza, pessoal? Vamos seguindo aí com a prova. Essa é uma questão que é de física, na verdade, mas ela fala sobre o daltonismo. Então é importante a gente trazer essa leitura porque ela vai dar uma esclarecida no que seria o daltonismo. Vamos lá.
Muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática. Tem 3 pigmentos visuais na retina sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimento de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho e estão associados à cor que causa grande excitação, ativação. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos 3 pigmentos. Ou seja, se estimulássemos a retina com a luz na faixa de 530 nanômetros, vai aparecer a figurinha aí, retângulo 1 no gráfico, não excitaríamos o pigmento azul. O pigmento verde seria ativado ao máximo e o vermelho ativado aproximadamente 75%. E isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Já uma luz na faixa do comprimento de onda 600 nanômetros estimularia o pigmento verde um pouco e o vermelho em cerca de 75%. Isso nos daria a sensação de ver a cor laranja avermelhada. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidas coletivamente como daltonismo, que em um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente. Então, resumindo, existem lá na retina, essencialmente, a retina está no fundo do olho, 2 tipos de células, cones e bastonetes. Os bastonetes percebem claro e escuro, o foco agora são os cones. Então, são 3 tipos de cones, um para o azul, um para o vermelho e um para o verde. A combinação desses receptores, desses neurônios, vão dar a visão de todas as cores que nós temos. Esses 3 cones se combinam, né, recebendo a luz, e então conseguimos ver o espectro luminoso. Então vamos agora para a questão. Você está vendo aí um gráfico, tá? Observe que ele vai emitir uma luz, ele vai dizer isso aí na faixa do 530 nanômetros e 600 nanômetros, e aí vamos ver lá o que vai acontecer. Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, que não possuísse o pigmento conhecido como verde, ou seja, esse indivíduo tem o cone para o verde não funcional, com as luzes 530 nanômetros e 600 nanômetros na mesma intensidade luminosa. Esse indivíduo seria incapaz de... Vamos voltar na figura? Veja aqui na figurinha, galera. Ó, essa faixa aqui do verde, ele não identifica. Observe que ele só está pegando aqui na faixa do vermelho. Então, a faixa do vermelho está nessa região, aqui também nessa região, e o verde, que é esse tracejado mais longo, mais grosso, ele não identifica. Então, ao emitir esse feixe de luz, tanto de 530 como de 600 nanômetros, ele vai enxergar uma cor avermelhada, basicamente no mesmo tom. Ele não vai distinguir os 2 espectros. Qual é a proposição que diz isso? Vamos lá? Na questão A ele diz, que não vai distinguir os 2 comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Então a proposição verdadeira aí é a letra E. Lembre-se de mais uma coisa, o daltonismo é uma herança ligada ao sexo, ou seja, ligada ao cromossomo X. O homem manifesta as características presentes no cromossomo X em hemizigose, se ela for uma característica excessiva. Basta que o homem tenha apenas um alelo que ele vai manifestar a característica. Logo, daltonismo, hemofilia, adrenoleucodistrofia são doenças que se manifestam com maior frequência em indivíduos do sexo masculino. Vamos nessa. A próxima questão vai falar sobre ecologia, mas ele vai trazer conceitos de desenvolvimento em artrópodes. Então vamos falar um pouco desse desenvolvimento para depois partir para a questão, tá bom? Você tem aqui um ametábolo. O que é um ametábolo? Ele não tem metamorfose, a metabolia. Aí tem uma traça como exemplo, você tem ela na fase de ninfa, né, fase jovem, crescendo para a fase juvenil e fase adulta, veja que não há metamorfose. Nos gafanhotos, aí na letra B, há uma metamorfose parcial, né, incompleta. Chamamos de hemimetábolo. Hemi quer dizer metade. Observe que esse gafanhoto não tem asa, por exemplo. Ele é muito parecido com o adulto, então é hemimetábolo. Ocupa, inclusive, o mesmo ambiente, né, o mesmo nicho que o gafanhoto adulto. E o holometábolo, você está vendo ali a fase de larva, a fase de pupa e a fase adulta de uma mosca. Muito frequente a gente vê isso com uma borboleta, né? Passando pela parte de larva, de lagarta, né?
e depois forma uma pulpa e dá origem à borboleta adulta. Falamos então em holometabolia. Holo quer dizer total. Então vamos para a questão agora. Então, olha aí, os insetos podem apresentar 3 tipos de desenvolvimento. Esses 3 que nós acabamos de ver. Um deles, a holometabolia, que é o desenvolvimento completo, é constituído pela fase de ovo, larva, pupa, adulto, sexualmente maduro, que ocupam diversos hábitats. Os insetos com holometabolia pertencem às ordens mais numerosas em termos de espécies conhecidas. Esse tipo de desenvolvimento está relacionado a um maior número de espécies em razão da... Pessoal, na holometabolia ocorre a metamorfose completa. Vou dar um exemplo de parecido de espécies que ocupam nichos diferentes. Você tem, por exemplo, o mosquito Aedes aegypti. Né? A fêmea é hematófaga, o macho é fitófago. O macho está na floresta e a fêmea ela suga o sangue de animais, se alimenta de sangue, né? Principalmente de primatas. Qual a vantagem adaptativa deles estarem em nichos distintos? Eles não competem pelos mesmos recursos. Um está lá na floresta, o outro está em uma casa ou sugando sangue de primata, e eles se encontram apenas para a reprodução. Isso evita a competição. Essa é a grande importância. Posso citar outros exemplos, como por exemplo, o girino e o sapo adulto. O girino está na água, explorando recursos na água. O sapo terrestre, explorando recursos na terra. Logo, não vão competir pelos mesmos recursos. Então, essa é a vantagem de um desenvolvimento holometábolo. É a mesma espécie, ela não compete pelos mesmos recursos, porque ela tem fases distintas, explora um ambiente distintos. Qual a proposição que diz isso aí? É a letra C, exploração de diferentes nichos, evitando a competição entre as fases da vida. Lembre-se que o nicho ecológico é um intervalo de condições e recursos que uma espécie tem no ambiente, ou seja, é aquela faixa limite, né? Ela é multidimensional, onde uma espécie sobrevive e se reproduz. Em um determinado habitat, uma espécie só pode ocupar um nicho em particular. Se houver 2 espécies ocupando o mesmo nicho, elas vão competir, invariavelmente, né? Se não acontecer um desvio de nicho, a espécie vai atingir a extinção. Beleza, pessoal? Vamos aí para uma questão. A questão fala secundariamente no ciclo do nitrogênio, mas o ciclo está aí porque é um ciclo importante. O Enem sempre cobra aí o ciclo do nitrogênio. Então você está vendo aí um animal, o roedor, né? Estamos aqui mergulhados em um mar de nitrogênio. O nitrogênio é o gás mais abundante da atmosfera, contudo, nós não conseguimos retirar ele através da respiração. É que nem alguns cetáceos, né? A baleia, por exemplo, ela sofre de desidratação. Ela está na água, mas não consegue beber aquela água porque é salgada. Então ela está num mar cheio de água e não consegue beber água. É a mesma analogia. Nós não conseguimos retirar o nitrogênio através da respiração, embora seja o gás mais abundante. 78% da atmosfera é feito de gás nitrogênio. Então vamos aí para atenção nas leguminosas. Que são leguminosas, pessoal? São plantas, né, que têm frutos que se abrem 2 válvulas. Amendoim, ervilha, feijão, soja, tudo isso são leguminosas. Nas raízes das leguminosas tem nódulos que contêm bactérias do gênero Rhizobium, do gênero Azotobacter, que fixam esse nitrogênio. Através do processo de decomposição, também, porque esses animais morrem, ocorre também a amonificação. Então estamos aí no início do ciclo, ó, formando aqui embaixo a amônia, né, o íon amônio. Então, seja através da decomposição ou da fixação pelo nódulo das raízes das leguminosas, tem a fixação do amônio. O amônio, através de bactérias chamadas de nitrosomonas, vão converter a amônia em nitrito. Aconteceu aqui um processo de oxidação da amônia em nitrito, e depois nitrobactérias convertem esse nitrito em NO2 em nitrato, NO3. Então, a amônia foi oxidada em nitrato, que é a forma de nitrogênio ligado que a planta consegue reconhecer. Tá? Então, é assim que o nitrogênio entra no mundo vivo, e ali tem um roedor, né, simbolizando todos os animais heterotróficos que obtêm o nitrogênio através da alimentação. Nitrogênio é importante porque está nas proteínas, né? Aminoácidos são feitos
de nitrogênio, grupamento amina, e também nos ácidos nucleicos, né, que é feito de nucleotídeos, que tem um radical fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Há no solo também bactérias desnitrificantes, como a Pseudomonas denitrificans, que devolve o nitrogênio para a atmosfera, assim fechando o ciclo. Então vamos lá para a questão. É um texto um pouquinho grande, mas vale a pena a leitura. O alemão Fritz Haber recebeu o Prêmio Nobel de Química em 1918 pelo desenvolvimento de um processo viável para a síntese da amônia. Em seu discurso de premiação, Haber justificou a importância do feito, dizendo que desde a metade do século passado tornou-se conhecido que o suprimento de nitrogênio é uma necessidade básica para o aumento das safras de alimentos. Entretanto, também se sabia que as plantas não podem absorver o nitrogênio em sua forma simples, que é o principal constituinte da atmosfera. Elas precisam que o nitrogênio seja combinado para poderem assimilá-lo. Economias agrícolas basicamente mantêm o balanço do nitrogênio ligado. No entanto, com o advento da era industrial, os produtos do solo são levados de onde cresce a colheita para lugares distantes, onde são consumidos, fazendo com que o nitrogênio ligado não retorne à terra da qual foi retirado. Isso tem gerado a necessidade econômica mundial de abastecer o solo com nitrogênio ligado. A demanda por nitrogênio, tal como a do carvão, indica quão diferente nosso modo de vida se tornou com relação das pessoas que, com seus próprios corpos, fertilizam o solo que cultivam. Desde a metade do último século, nós vimos aproveitando o suprimento de nitrogênio do salitre que a natureza tinha depositado nos desertos montanhosos do Chile. Comparando o rápido crescimento da demanda com a extensão calculada desse depósito, ficou claro que em meados do século atual, uma emergência seríssima seria inevitável, a menos que a química encontrasse uma saída. Então, o que ele está falando, pessoal? Que o nitrogênio, quando estava lá, né, sendo cultivado na região rural, aquilo se mantinha. Mas hoje, o plantio é feito em região rural para abastecer a população que está vivendo na cidade. Então, qual o grande problema? Tirar o nitrogênio de um canto e levar para o outro canto. Isso não consegue se manter por muito tempo. Então, vamos para a questão. De acordo com os argumentos de Haber, qual fenômeno teria provocado o desequilíbrio no balanço do nitrogênio ligado? Então, essa resposta é uma resposta interpretativa. Então, olha aí a letra D, a intensificação no fluxo de pessoas do campo para as cidades. Esse seria o motivo de exaurir o solo em nitrogênio. Só quero trazer também aqui uma reflexão sobre a rotação de culturas. Hoje em dia você pode plantar leguminosas com outras plantas não leguminosas e fazer a rotação de culturas, onde se planta o legume, enriquece nitrogênio, outra plantação, sei lá, cana-de-açúcar, empobrece a terra. No outro ano, onde estava, por exemplo, uma soja, você pode colocar cana-de-açúcar, onde estava a cana, você coloca a soja. Então isso é uma rotação de culturas que serve para enriquecer o solo sem precisar de insumos químicos. Tá bom? Vamos lá? A próxima questão vai falar sobre planta, né, sobre polinização, então vamos conhecer a flor, né, que é a estrutura reprodutiva das angiospermas, para chegarmos na resposta da questão. Então você está vendo aqui, o primeiro verticilo floral, que são as sépalas, tá? Aqui tem o pedúnculo, o receptáculo, conjunto de sépalas formam o cálice, o próximo verticilo floral são as pétalas, geralmente com função de atração de polinizadores, formando o segundo verticilo floral. O segundo verticilo floral chama-se corola, conjunto de pétalas, corola. Tá bom, pessoal? E aqui nós temos o androceu, que é a parte masculina. Andros quer dizer masculina, que é representado pelo estame, antera e filete. E o pistilo ou carpelo, que é o gineceu, a parte feminina da flor. Então aqui tem o estigma, o estilete e o ovário, onde vai ocorrer lá na osfera a fecundação. Vamos para a questão. A polinização, que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma da outra, pode ser realizada biótica ou abioticamente, ou seja, por seres vivos ou seres não vivos. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento, a polinização anemófila e a água, no caso da polinização higrófila, né? Na estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando depende do vento é o ou a. Ora, se depende do vento, eu vou precisar de muito grão de pólen, que é o gameta masculino da planta, né? É o gametófito
é masculino, a parte masculina. Então eu vou ter que ter muito grão de pólen. Para ter muito grão de pólen, eu vou precisar de muito estame. São flores que nós chamamos de polistêmones, flores com muito estame. Qual é aí a proposição que fala a planta ter muito estame? É a proposição E. Então, o que vai favorecer uma polinização anemófila é o aumento do número de estames. Já fui para a próxima, hein? Aí eu vou falar um pouco do peroxissomo, embora também seja uma questão de ecologia. Lembre-se aí, está um peroxissomo que contém enzimas, são as peroxidases, que fazem reações oxidativas, tá? Aí uma foto real de um peroxissomo, e aí só para você ver a quantidade de peroxissomo que tem em uma célula. Principal função do peroxissomo é a desintoxicação. Cerca de 20% das toxinas que adentram o corpo animal, ela é degradada, né, é oxidada pelo peroxissomo. Lá tem uma enzima muito famosa chamada de catalase, que converte o peróxido de hidrogênio à água oxigenada, que é um produto tóxico, é um radical livre, em um produto não tóxico, que é água e oxigênio, pelo menos não tóxico para a gente, para nós que somos aeróbicos, tá? Lembre-se também que o peroxissomo participa da beta-oxidação, que é a oxidação dos ácidos graxos, tá? Das gorduras, e na célula vegetal você tem o glioxissomo, que é um tipo de peroxissomo especial que converte lipídio em carboidrato. Isso auxilia na germinação das sementes oleaginosas, como por exemplo a semente de girassol. Vamos para a questão. Companhias que fabricam jeans usam cloro para o clareamento, seguido de lavagem. Algumas estão substituindo o cloro por substâncias ambientalmente mais seguras, como peróxidos, que podem ser degradados por enzimas chamadas de peroxidases, as que estão no peroxissomo. Pensando nisso, pesquisadores inseriram genes codificadores de peroxidase em leveduras. São leveduras, pessoal, são fungos, tá bom? Cultivadas nas condições de clareamento e lavagem do jeans, e selecionaram os sobreviventes para a produção dessas enzimas. Então veja o que diz esse texto. Ele quer substituir o cloro por uma substância que são as peroxidases, que são mais biodegradáveis. Então vamos lá? Nesse caso, o uso dessas leveduras modificadas objetiva, olha aí a letra A, reduzir a quantidade de resíduos tóxicos nos efluentes da lavagem. Esse é o objetivo, a resposta correta é a letra A. Pessoal, se você tiver aí, depois que eu postar essa aula, essa correção do Enem 2018, se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou responder. Ah, professor, fiquei com dúvida na proposição tal, que eu comento ela para vocês, tá bom? Vamos lá. A próxima questão fala algo que eu digo sempre, tá? É uma confusão que se faz entre código genético e genoma. Código genético é um sistema informacional, pessoal. É um código no qual uma trinca de bases nitrogenadas, uma trinca de nucleotídeos, corresponde a um determinado aminoácido específico que será adicionado na cadeia polipeptídica. Uma mutação, pessoal, não altera o código genético. Pode até alterar o gene ou um conjunto de genes, mas não vai alterar o código, porque o código genético é universal. Então vamos lá? O genoma, olha aí, ó, é o conjunto total de genes, que caracterizam uma espécie. Na espécie humana, por exemplo, todos os genes humanos cabem em 23 cromossomos. Está presente no gameta masculino, por exemplo, espermatozoide. Então todo o genoma humano está ali, assim como está também todo o genoma em um óvulo. Quando ocorre a fecundação, esse genoma é duplicado. Então uma célula diploide, ela terá 2 genomas. Então não confunda isso, conjunto total de genes, genoma, e código genético, é o sistema informacional, no qual uma trinca de bases no RNA corresponde a uma proteína, a um aminoácido na proteína em formação. Vamos lá. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído. E seu código genético desvendado não é o código genético, pessoal, é o genoma. Chamou a atenção para o número de genes que compõem esse código genético. Mais uma vez um equívoco, genoma. E que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano.
Aí tá beleza. Sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como, está aí, ó, trinca de nucleotídeos que codificam aminoácidos. Isso é um código. Bom, vamos para a próxima questão. Vamos lá? Essa próxima questão vai falar de eucromatina e heterocromatina. Então veja aí essa primeira figura, você tem um DNA descompactado, né, enrolado pelas proteínas histonas, que são proteínas básicas que enrolam o DNA. Na verdade, é um octâmero, uma proteína com 8 subunidades. Então, o material genético é feito de DNA e proteínas, principalmente as proteínas histonas. Você pode identificar, então, na intéfase, a cromatina com uma porção menos condensada, que é a eucromatina, que é ativa, e essa parte mais condensada, que é a heterocromatina, que é inativa. Imagine que lá no DNA você tem 2 metros de DNA, que vai dobrar de tamanho na divisão, fazendo 4 metros de DNA. Então a célula compacta esse DNA, formando o cromossomo na divisão. Então aí você está vendo um cromossomo com as suas cromátides irmãs, o centro é o centrômero, e aí uma imagem, uma foto de um cromossomo. Vamos para a questão. Vamos lá? O nível metabólico de uma célula pode ser determinado pela taxa de síntese de RNAs e proteínas, processo dependente de energia. Essa diferença na taxa de síntese de biomoléculas é refletida na abundância de características morfológicas dos componentes celulares. Em uma empresa de produção de hormônios proteicos, hormônio proteico, proteína, a partir do cultivo de células animais, o pesquisador deseja selecionar uma linhagem com metabolismo de síntese mais elevado, dentre as 5 esquematizadas na figura. Se ele quer uma célula que tem um alto poder de síntese, essa célula vai ter que ter muita eucromatina, que é a porção ativa do DNA, vai ter que ter muito retículo endoplasmático. Qual? Retículo endoplasmático granuloso, retículo endoplasmático rugoso, que faz síntese de proteínas para exportação. E vai ter que ter energia. Quem é a usina energética da célula? Mitocôndrias. Qual das 5 células tem mais eucromatina, mais retículo endoplasmático e mais mitocôndrias? É a célula número 4. Ele diz aqui que a parte branquinha é eucromatina. Aqui tem mais eucromatina, é a célula número 4. Resposta letra D. Passei mais uma vez. A próxima questão vai falar sobre animais que vivem em ambientes desérticos, ou seja, precisam de um excreta nitrogenado concentrado. Então você tem aí na ordem, o mais tóxico é a amônia, precisa de muita água, vai ser muito comum nos animais aquáticos. A ureia, animais que ainda precisam de uma quantidade razoável de água, porque ela tem uma toxicidade mediana. E o ácido úrico é o menos tóxico, precisa de menos quantidade de água e pode ser secretado de modo concentrado. É o que acontece, por exemplo, em muitos répteis, aves e insetos. Eles excretam ácido úrico, tá bom? Então aí está só uma tabelinha mostrando, né? Os mamíferos, quelônios, né, que são tartarugas e jabutis e tal, rãs, excretando ureia, né, como esponja quinidários, o ácido úrico, ó, répteis, aves, aranhas, insetos, lagartos e tudo mais. E você tem aqui, né, crocodilos, ó, e peixes excretando amônia, que é mais tóxico, peixes pulmonados, né, ureia e amônia, tartaruga, os 3 aqui. Bom, vamos então para a questão com base nesse conhecimento. O deserto é um bioma que se localiza em regiões de pouca umidade. A fauna é predominantemente composta por animais roedores, aves, répteis e artrópodes. Uma adaptação associada a esse bioma presente nos seres vivos dos grupos citados é, vamos lá pessoal, existência de glândulas sudoríparas? Não, pelo amor de Deus, não vai ter em artrópodes glândula sudorípara. Olha a letra B, eliminação de excreta nitrogenado de forma concentrada. Então esses animais terão a capacidade de excretar ureia ou principalmente o ácido úrico, já que eles estão em regiões desérticas, regiões onde há pouca água. Vamos então para a próxima. Essa é uma questão também de interpretação, fala sobre especiação. Então vamos lá.
O processo de formação de novas espécies é lento e repleto de nuances e estágios intermediários, havendo uma diminuição da viabilidade entre cruzamentos. Assim, plantas originalmente de uma mesma espécie que não cruzam mais entre si podem ser consideradas como espécies diferenciando, ou seja, originando novas espécies. O pesquisador realizou cruzamentos entre 9 populações, denominadas de acordo com a localização onde são encontradas de uma espécie de orquídea, Epidendrum lenticulado. No diagrama estão os resultados dos cruzamentos entre as populações. Considere que o doador fornece pólen para o receptor. Então veja, pessoal, quando o tracejado for completo, está acontecendo aí a polinização induzida. Ela está sendo bem sucedida. Onde está tracejado, não está sendo bem sucedida. Observe que tem 2 exemplos aqui onde não está ocorrendo a polinização de modo efetivo, que é entre essa aqui que ele chamou de Petit e Itirapina, e aqui também entre essa planta aqui, a Alcobaça e a Marambaia, porque está pontilhado. Então basta interpretar, se não está ocorrendo aqui, né, a polinização, são espécies que estão no estágio mais avançado de especiação. Geralmente nesse processo ocorre o isolamento geográfico, depois a formação de subespécies, né, que seriam as raças, no caso para animais, né, geram subespécies, depois ocorre o isolamento reprodutivo. Tá? Em populações de quais localidades se observa um processo de especiação evidente? Naquelas 2 que eu mostrei para vocês, né? Foi Tirapina e Petit e Alcobaça aí, Marambaia. A resposta é a letra D de dado. Tá? A próxima questão vai falar sobre uma planta híbrida, então vamos retomar o que é um conceito de híbrido. Híbrido geralmente são animais, né, que pertencem à mesma espécie, ou a espécies diferentes, porém ao mesmo gênero. Aí você tem o exemplo do burro. Você pode cruzar uma égua com jumento, ecos cavalos com ecos ácidos. Então, eles são de mesmo gênero, ecos, porém de espécies diferentes. Geralmente o híbrido é infértil, aí como resultado você tem uma mula ou burro. Do lado de cá é um caso interessante, que é o cruzamento do Panthera leo com Panthera tigris, e dá origem a um liger, né? Ou um ligre em português, que é um híbrido, e o que é mais interessante, que é um híbrido fértil. Então, senhores, saibam que às vezes o híbrido pode ser fértil. Isso significa que o ancestral comum entre leões e tigres é um ancestral muito recente, de modo que eles se reconhecem como parceiros sexuais e produzem descendência fértil. Vamos para a questão. Essa é a minha fruta predileta, viu, galera? Que é a pinha. Do cruzamento entre 2 espécies da família das anonáceas, a xerimoia, Anana xerimoia, com a fruta pinha, Anona esquamosa, resultou, observe aí, tá vendo? Ó, mesmo gênero, espécie diferente. Resultou em uma planta híbrida, denominada atimóia, que a gente encontra muito aqui também na Bahia, né? Em Salvador a gente encontra também a atimóia para comprar. Parece uma pinha, né, que é uma infrutescência, é deliciosa também a timóia. Recomenda-se que o seu plantio seja por meio de enxertia, ou seja, você pega o floema, conecta floemas, já que não dá para fazer o cruzamento sexual, né, do grão de pólen, porque são espécies híbridas, logo são inférteis, se faz uma técnica chamada de enxertia, conecta uma planta com a outra. Um dos benefícios dessa forma de plantio é a manutenção do genótipo da planta híbrida. Então dá para manter um híbrido aí, né, já que não dá para produzir sexuadamente, dá para manter esse genótipo fazendo a técnica da enxertia. Tá bom? Então vamos lá? Anabolismo e catabolismo, uma questão de fisiologia aí, hein? Anabolismo, galera, é reação de síntese, de produção de coisa. Então é anabolismo, absorve energia, reações endotérmicas. Catabolismo, reação de quebra, libera energia, sempre vai do complexo para o simples, o anabolismo do simples para o complexo. Que isso quer dizer que moléculas complexas são formadas no anabolismo e moléculas simples são formadas no catabolismo. Tá bom? Vamos lá. São processos celulares antagônicos que são controlados principalmente pela ação hormonal. Por exemplo, no fígado, a insulina atua como hormônio da ação anabólica, enquanto o glucagon tem ação catabólica e ambos são secretados em resposta ao nível de glicose sanguínea.
Em caso de um indivíduo com hipoglicemia, o hormônio citado que atua no catabolismo induzirá o organismo a... Gente, o hormônio citado é o glucagon. O que ele faz no fígado? Ele age sobre o fígado, quebrando o glicogênio, que são várias moléculas de glicose, mobilizando a glicose do sangue, aumentando a concentração de glicose. Então ele tem no fígado um efeito catabólico, porque ele quebra o glicogênio e libera a glicose. A insulina faz o contrário, faz a glicogênese, né? Pega lá a glicose e converte em glicogênio. Então, o que vai induzir o glucagon no organismo, ele vai estimular a utilização do glicogênio. Ele vai catabolizar o glicogênio, vai quebrar ele em glicose. Resposta à letra E. Mais uma vez, se você tiver dúvida de alguma proposição, coloca aí no comentário que eu respondo para vocês, tá bom? Todo ano o Enem coloca uma questão sobre DNA, identificação pelo DNA. Então ele está mostrando um gel de eletroforese, as enzimas de restrição cortam o DNA em pedaços diferentes, que ao ser colocado no gel e dar uma carga, ele vai correr por dentro do gel. E aí cada pessoa vai formar fragmentos de DNA diferente. As enzimas de restrição cortam sequências específicas. Por exemplo, a ATTG. Essa ordem ATTG está em posições no meu DNA que não está em você, por exemplo. Então as enzimas de restrição vão cortar o DNA naqueles pontos específicos, fazendo fragmentos de DNA. Ao final, teremos bandas de DNA que são exclusivas de cada ser humano, formando como se fosse um código de barras de cada indivíduo. Tá bom? Essa técnica é chamada de DNA fingerprint, né, que é feita através de um gel de eletroforese. Chama-se impressão digital, fingerprint, impressão digital pelo DNA. Então vamos lá? Essa questão é de DNA, mas também de plantas. Então, dê uma olhadinha aí como ocorre a fecundação na planta, tá? Aqui nós temos os núcleos polares, que vem do grão de pólen, vai fecundar a osfera, gerando o embrião que é diploide, vai fazer esse tecido aqui de reserva, que é triploide, porque um núcleo espermático, né, gamético, vai se juntar com duas células haploides que estão lá no centro, chamado de núcleos polares, tá? E essas que estão aqui embaixo não serão fecundadas. E o tegumento, que é a casca da semente, também é um tecido diploide. Vamos lá? Então, considere um fragmento ambiental, uma árvore matriz com frutos M, está representando aí a parte materna, e outras 5 que produziram flores e são apenas doadores de pólen, DP1, 2, 3, 4, 5. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz da semente S1 e das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de 2 locos, loco A e B, de marcadores de DNA conforme a figura. Então vamos lá? Olha a pergunta lá embaixo. A progênie S1 recebeu o pólen de qual doadora? Então veja, essa é a parte materna, essa é a semente. Vamos achar quem é o pai, né? Qual foi o grão de pólen, a parte masculina, qual foi a planta que doou. Então veja, o correspondente S1 ou vai estar na mãe ou vai estar no grão de pólen. Veja aqui, ó, S1 está na parte materna, então não vai me dizer muita coisa, vou partir para de baixo. Essa vai me informar coisa. Ó, o alelo 2 não está na parte materna, está na semente, então isso tem que estar presente em algum grão de pólen. Aqui eu já eliminei DP1, não pode ser, já eliminei DP3 e já eliminei DP4. Só pode ser o grão de pólen 2 ou 5. Vamos para o alelo 3. Está presente na mãe, né, na parte materna, não está presente na semente, mas veja, está presente em DP2. Se está presente em DP2, eu agora elimino esse grão de pólen, só sobra o grão de pólen número 5. Então, o doador, na verdade, é o DP5. Proposição correta, DP5. Acabou que o vídeo ficou na frente, mas marcou aí o DP5, tá bom? Vamos lá? Está quase acabando, vamos vencer essa revisão. Aguenta mais um pouquinho que já está acabando. As células do organismo precisam realizar trabalho para permanecerem vivos e se reproduzirem. A energia metabólica necessária para a realização desse trabalho é oriunda da oxidação de combustíveis gerados no ciclo do carbono por meio de processos capazes de interconverter
diferentes formas de energia. Então veja, o processo 1 pegou gás carbônico e água e formou combustíveis e oxigênio, seria a fotossíntese, né? Gás carbônico e água produzindo glicose e oxigênio. E o processo 2, ele pegou um combustível como a glicose e oxigênio, é uma combustão, na verdade a respiração é uma combustão, gerando gás carbônico e água. Processo 1, fotossíntese. Processo 2, respiração. Isso vai ajudar a gente a responder a questão. Vamos lá? Nesse ciclo, a formação de combustível está vinculada à conversão de energia. Então, olha aí, galera, energia, letra E. Na verdade, essa pode ser interpretada como uma questão física. É a luz que ele está botando ali. A luz foi captada e foi convertida em carboidrato. Então, a luz é uma energia eletromagnética que vai ser convertida em energia química, energia de ligação química na formação das moléculas combustíveis. Tá? Então, olha aí, galera, essa foi a última questão. Espero que você tenha curtido essa revisão rápida, essa revisão de véspera. Comentamos aí as principais questões, né, das provas de naturais. E espero que tenha sido um norte para a gente fazer essa prova também de 2019. Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Se inscreva no canal, deixe seu comentário sobre esse vídeo. Se você gostou desse modelo aí de botar um videozinho aqui embaixo e mostrando as questões na tela, se é uma forma bacana. Falei rápido porque esse vídeo já ficou longo, não queria que ficasse muito longo, mas a gente fez a prova inteira, então não tinha como não ficar longo. Espero que você tenha curtido. Se ficou dúvida, deixa aí no comentário que eu vou responder. Muito obrigado. Até a próxima aula aí. Valeu.